pontos notáveis nos triângulos. Tema muito importante, muito frequente, associado a outros temas na geometria plana e nas outras geometrias, né, espacial e analítica. Inclusive eu tenho vídeos aqui que envolvem física, que eu uso muito desses pontos notáveis, tá? É interessante que vocês vejam, claro, eu vou deixar as playlists aí na descrição do vídeo, vocês podem acessar lá e ver os vídeos que vocês mais se interessam, tá? E, claro, não deixem de se inscrever no canal, de curtirem, comentarem e compartilharem esse vídeo, né, com quem precisa, claro. Porque dessa maneira vocês ajudam muito no nosso desenvolvimento. Tudo bem, gente? Então, olha só, vamos começar com a teoria disso. Então, eu vou separar essa aula em duas aulas, tá? Em teoria e em exercícios, para não ficar muito extensa uma aula só. É interessante que a gente aprofunde legal esse tema de pontos notáveis. Então, é o seguinte, são 4, tá? Baricentro, circuncentro, incentro e ortocentro. Não deixem de ver essa aula até o final, porque eu vou comentar muitos detalhes importantes de cada caso, né? Vamos começar com o baricentro, que na minha opinião é um dos mais importantes aí desses 4. Bom, para isso eu peguei um triângulo qualquer, né? Todos esses pontos valem para qualquer triângulo, né? Não tem especificação. Então eu peguei um triângulo qualquer e eu vou identificar as 3 medianas desse triângulo. Lembrando vocês, o que é uma mediana, né? Mediana é uma seviana que parte de um vértice e cai no lado oposto, dividindo esse lado pela metade. Então, em todos os triângulos a gente tem 3 medianas. Vou mostrar as 3 aqui para vocês. Beleza, pessoal. Mostrei então as minhas 3 medianas desse triângulo. Então, como vocês podem ver, ela está dividindo os lados opostos aos vértices respectivos pela metade, tá certo? Então, elas se cruzam em um ponto, nesse ponto central. Esse ponto central, ponto de encontro das medianas de um triângulo, é chamado de baricentro. Tá? Então, aqui é o baricentro. Beleza? Bom, sabendo disso, bari é massa, tem a ver com massa, com pressão, né? Esse centro aqui, ele é também definido como sendo o centro de massa, né, do triângulo. Isso tem alguma relevância na física também, é interessante saber disso. Então beleza, qual que é a propriedade desse baricentro? Bom, todos os pontos têm uma certa propriedade. A do baricentro é de dividir as medianas em uma proporção de 2 para 1. É demonstrável, mas eu vou enunciar só para vocês. Então, se a gente, por exemplo, chama a mediana que parte do ponto B, vamos chamar então o pé dessa mediana, né, esse ponto aqui, vamos chamar de ponto D, por exemplo. Tá? Vale para as 3 medianas, eu estou mostrando uma só. E esse aqui, esse ponto baricentro, eu vou chamar de ponto O. Tá? Só para a gente nomear e ficar mais fácil de mencionar o que a gente precisa mencionar aí dentro. Olha só, o que isso significa então? Significa que se essa mediana BD é proporcional a 3, esse segmento BO é proporcional a 2 e esse OD é proporcional a 1. Então o baricentro divide, né, as medianas em uma proporção de 2 para 1. Escrevendo isso fica o seguinte, BO é igual a 2 vezes OD. Significa, né, que, por exemplo, BO, né, partindo daqui para cá, BO sobre OD é igual a 2 por 1. Tá? É isso que eu quero dizer, né? Isso que a gente tem para o baricentro. A proporção que esse baricentro divide as medianas, qualquer uma delas, é de 2 para 1. Tá? Propriedade do baricentro. Muito importante. Seguindo para o próximo ponto, a gente vai falar do ortocentro. Né? O orto vem de ortogonal. Isso já dá uma ideia do que pode ser esse ponto. Não tem tanta relevância, né? Não tem uma propriedade relevante para a gente, mas é importante a gente saber que existe, tá? Inclusive cai, tá? Aparece. Então esse ortocentro eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar agora as 3 alturas que existem no triângulo, em qualquer triângulo, tá? Então a altura
é uma seviana que parte de um vértice e cai no lado oposto 90 graus, ortogonalmente. Daí que vem o nome orto, né? Então eu vou mostrar aqui as três alturas desse triângulo. Está aqui então o nosso ortocentro. O ortocentro, então, é o ponto de encontro das três alturas de qualquer triângulo. Então está aqui, ó. Esse aqui é o nosso ortocentro, tá? É importante saber que ele existe. É importante saber que ele existe porque pode aparecer, mas não tem uma propriedade de relevância para a gente, tá certo? Fiquem comigo, vamos para o próximo agora. O nosso terceiro, então, ponto notável, a gente vai falar então do incentro, tá? E aproveito para pedir a vocês que vocês se inscrevam no canal se vocês estão gostando desse vídeo até agora. E, claro, curtir, comentar, compartilhar. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos para o nosso incentro. Para estudar esse ponto, eu vou pegar o meu compasso. Né? Quem já acompanhou os outros vídeos já viu que eu tive um problema aí, que eu tenho problema de fazer circunferência. Mas eu vou precisar fazer uma circunferência aqui. Vou fazer mais ou menos. Bom, dessa vez ficou bonito, né? Ah, até que enfim. Beleza. Feito isso, eu vou circunscrever um triângulo nessa circunferência, tá? Então, o que isso significa circunscrever? Fazer com que esse triângulo esteja do lado de fora, de modo que ele seja tangente, de modo que os três lados sejam tangentes a essa circunferência. Tá certo? Vai ficar grande. Olha aí. Então, eu fiz um triângulo circunscrito a essa circunferência. O que isso significa? Significa que ele é tangente, os três lados dele são tangentes a essa circunferência, né? Esses lados não estão secando a circunferência, né? Estão tangenciando só. Então tá. E aí a gente tem um centro dessa circunferência, que deve estar mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui o centro dessa circunferência. Aí, olha só que interessante. Eu vou agora construir nesse triângulo, eu vou mostrar as três bissetrizes que existem nesse triângulo. Então, para lembrar o que é uma bissetriz, vamos definir aqui a bissetriz, né? Ela é uma seviana que parte de um vértice, claro, né? E cai no lado oposto, de modo que o ângulo desse vértice ele é dividido pela metade por essa bissetriz, né? Por essa seviana, no caso. Aí, essa seviana é definida como uma bissetriz. Então, vamos mostrar aqui essas três sevianas, no caso, bissetrizes internas, tá? Tá aqui então, pessoal, construir as minhas três bissetrizes, né? Elas estão dividindo esses ângulos aqui pela metade. Então, esse ângulo, vou fazer laranja aqui, laranja, roxo e roxo, e para acabar verde e verde, tá? E, bom, vamos reparar então que essas três bissetrizes se encontram exatamente no centro dessa circunferência que está inscrita ao triângulo. O triângulo está circunscrito à circunferência, a circunferência está inscrita ao triângulo, certo? Então, o ponto de encontro das bissetrizes internas de um triângulo é o que a gente chama de incentro. É o centro da circunferência inscrita a esse triângulo. Então, está aqui. Então, aqui é o nosso incentro. Beleza? E a propriedade é justamente essa, né? É o centro da circunferência inscrita a esse triângulo. Reparem que o pé dessas bissetrizes, né? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, não necessariamente vão coincidir com os pontos de tangência da circunferência e dos lados desse triângulo, tá? É importante. Não coincidem, não necessariamente coincidem com os pontos de tangência, tá certo? Pessoal, então para acabar a apresentação dos pontos notáveis, vamos falar do circuncentro. O circuncentro é meio que o contrário do incentro, tá? O incentro ele é o ponto de encontro das bissetrizes internas e coincide com o centro da circunferência inscrita. O circuncentro é a circunferência circunscrita, tá? Então, para isso, eu vou ter que
desenhar uma circunferência aqui. Vamos ver se eu consigo fazer bonitinho que nem eu fiz a outra. Eu acho que não, acho que foi sorte. Não, ficou legal também, né? Ó, aí sim, tô aprendendo. Aí, beleza. Então fiz essa circunferência, ela deve estar circunscrita a esse triângulo. Então eu vou ter que fazer um triângulo aqui agora. Eu tenho então esse triângulo, vou colocar os vértices dele, A, B e C. E a diferença é que agora o triângulo está inscrito a essa circunferência. Esses vértices, eles estão tangenciando, né? Eles estão sobre essa circunferência, tá certo? Bom, e o que isso significa? Na verdade, eu vou mostrar o centro, mais ou menos, dessa circunferência. Tá aqui. Tá? Então, se a gente traçar... mas eu vou fazer o centro depois. Sim, de vez em quando não, mas sim. Bom, se a gente... Olha só, pessoal. Se a gente traçar todas as três mediatrizes, tá? Mediatrizes desse triângulo, a gente vai perceber que elas coincidem em um ponto. Então é isso que eu vou fazer. Agora eu vou desenhar as mediatrizes, as três mediatrizes desse triângulo. O que é uma mediatriz? É como se fosse uma mediana, só que a mediana é uma seviana, ou seja, ela parte de um vértice. A mediatriz, ela divide o lado oposto, né? Não tem oposto aí, mas divide esse lado pela metade e é perpendicular a esse lado. Tem que ter essas duas condições, tá? Então eu vou desenhar as três mediatrizes aí, para vocês perceberem uma coisa depois. Olha só, pessoal, prestem atenção aqui. Percebam que essas três mediatrizes estão coincidindo em um ponto. Justamente esse ponto é o circuncentro. E ele é o centro dessa circunferência que está circunscrita a esse triângulo, tá? Então aqui é o circuncentro. Ah, beleza então. Então ele é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Está meio desproporcional, mas é por causa do meu desenho que não é perfeito, né? Mas espero que tenha dado para entender a figura. Quero falar de um caso especial com vocês, que é sobre o caso do triângulo equilátero, tá? Então olha só, eu fiz um triângulo equilátero aqui, um triângulo que tem os três lados iguais, e eu quero identificar esses 4 pontos no triângulo equilátero. Para isso eu vou tentar fazer cada ponto de uma cor. Então vamos pegar o roxo, por exemplo, tá? Bom, primeiro, vamos identificar onde que está o baricentro desse triângulo equilátero. Para a gente encontrar o baricentro, então a gente precisa traçar as três medianas. E traçando as três medianas, o ponto de encontro dessas três vai me dar o baricentro. Então eu vou fazer mais ou menos, tá? Mais ou menos. No olho aqui. Pessoal, percebam então que aqui eu tracei já as três medianas, de modo que elas estão dividindo os lados desse triângulo equilátero pela metade. Por que todos esses 6 segmentos têm tracinho 1? Porque eles são iguais, certo? Porque triângulo equilátero, se aqui vale L sobre 2, L sobre 2. Aqui também, L sobre 2 e assim para o terceiro lado. Então tá, esse aqui então é o nosso baricentro. Beleza? Baricentro, ponto de encontro das três medianas do triângulo. Agora eu vou para o próximo, vou traçar o ortocentro. Pessoal, tracei então as três alturas para a gente conseguir achar o ortocentro. Essas alturas estão meio deslocadas porque eu não quero tampar as retas que eu já tracei. Mas repara aqui que eu tenho então as três alturas desse triângulo equilátero. E elas estão se encontrando aqui nesse ponto, que é justamente o baricentro. Tá certo? Então tá, vocês estão percebendo que esses pontos estão se coincidindo, certo? Beleza, vamos para o próximo, vamos para o incentro. Para traçar o incentro, eu preciso encontrar o ponto de encontro das bissetrizes, certo? Então eu tenho que dividir por meio de uma seviana esses três ângulos pela metade. Olha só, pessoal, reparem aqui que então eu tracei as três bissetrizes desse triângulo. Todos esses ângulos medem 60. Então a bissetriz vai dividir esses ângulos de 60 em 30 em 30.
Então por isso que cada ângulo aqui, todos esses ângulos correspondem ao mesmo tracinho, né? Reparem que essas bissetrizes estão se encontrando nesse ponto. Claro, não exatamente nesse ponto na figura, porque eu estou fazendo elas um pouco deslocadas para manter as cores aí, certo? Vamos para o último, que é o circuncentro. Fiquem comigo aí. Percebam aqui, pessoal, tracei então, para a gente encontrar o circuncentro, as três mediatrizes desse triângulo. Então o que é uma mediatriz? É um segmento de reta, uma reta, né, que passa por esses lados perpendicularmente, cortando esses lados pela metade. Então percebam aqui que eu passei essa mediatriz de modo que está cortando esse lado aqui pela metade, né, traço, 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 assim como a mediana, e assim como a altura está perpendicular a esses lados. E percebam que aí essas mediatrizes estão se encontrando nesse ponto. Então esse ponto é o circuncentro, tá certo? Daqui a gente pode perceber que todos esses 4 pontos no triângulo equilátero são coincidentes, tá? Isso é fundamental para o decorrer da matéria. Porque cai bastante triângulo equilátero, cai bastante pontos notáveis, e todos esses pontos, então, coincidindo no mesmo ponto, vai nos fornecer uma ajuda grande aí para alguns exercícios, beleza? Então vou escrever que aqui se encontram, né, o baricentro, o ortocentro, circuncentro, incentro primeiro, e o circuncentro, tá? E eles são coincidentes. Muito importante saber isso, beleza, gente? Então tá, eu espero que vocês tenham gostado, então que vocês tenham entendido essa aula muito importante de pontos notáveis. Vou fazer uma outra aula com exercícios que envolvem esses pontos notáveis e claro que a gente já estudou em geometria plana aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, então inscrevam-se aqui no canal, muito importante. Curtam, compartilhem, comentem o que vocês estão achando do trabalho como um todo até agora, beleza? Fiquem bem e fiquem ligados também para ver o que está vindo por aí no canal. Até mais, gente!